Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu hoje estou relativamente mais tranquilo. Ih, mozinho já entrou, mozinho está ali na sala. Boa noite, mozinho, paz e bem. Ela até fechou a porta para não ter problema de barulho. Eu vou aqui ligar o computador, né? Para poder a gente ter acesso ao texto de hoje. E hoje o texto é um espetáculo. Aliás, quem me conhece sabe que eu falo muito desse texto, né? Eu tenho um especial carinho por esse texto, né? Estou aqui procurando, né? E a bem da verdade, daria vontade até de ler tudo. Se bobear, eu vou ler também a primeira leitura, porque a coisa é de uma profundidade única, na minha opinião. Ô Giza, boa noite, paz e bem. Se tia Vicentina estiver aí, dá um beijo nela, né? Entendeu? Então, assim, vamos aqui acompanhando, né, aos pouquinhos, né, que a gente vai vendo isso aí, né. Boa noite, primos. Está sim, obrigado. Que bom. Quem é que entrou agora? Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Estamos aí, né, a nossa atividade de sempre, né, na correria, né, e eu tô aqui no fazendo as coisas, né. Mas é assim mesmo. Daqui a pouco a gente vai ler, como eu falei para vocês. Eu tenho vontade até de ler as duas leituras, porque hoje o texto é fantástico. Na verdade, vai ser um texto assim muito bom, né? Boa noite, paz e bem para vocês também. Mozinho. Boa noite, Giza. Abraços para você e sua mãe, que gosto tanto. Sabe, pessoal, Fernando, por que você lê? Porque eu tenho dúvidas se as pessoas que vão ver a live irão ver esses comentários. Então eu faço questão de ler, para que as pessoas possam entender isso. E às vezes também a pessoa apresenta aqui no texto um comentário importante, né? Então faço questão de ler. Giza, abraços, Mônica, obrigado, e ainda manda uma rosinha. Né? Tá quase na hora, a gente vai começar. Eu brinco que esse texto, sem gozação, dá para fazer uma quaresma inteira com as duas leituras de hoje. Com esse texto aqui, você pode ficar 2 semanas meditando sobre ele, de tanta coisa que tem nesse texto, né? Mas sabe como é que é? Não dá pra gente fazer tanta coisa assim, né? Infelizmente não dá, ou felizmente, né? Porque também, se a gente passar a vida inteira debruçada num texto, a gente não tem tempo para mais nada, né?
Então, já viu, né? Tá na hora, vamos começar. Beijos, minha irmãzinha, diz Mozinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá para os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e recebei como herança que meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome, não me destes de comer, eu estava com sede, não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Jaqueline 9737 Silva entrou. Boa noite, Jaqueline. Paz e bem. Sabe, pessoal, essa passagem eu acho que é uma das passagens assim mais significativas de todo o Evangelho. Aliás, uma vez me disseram: Bernardo, se você for fazer um brasão, qual vai ser o seu lema? E eu falei: o meu lema vai ser: foi a mim que fizestes, né? Que é o que Jesus fala aqui, né? Foi a mim que fizestes, aqui no versículo 40.
né? Padre Ricardo Rezende, quando recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa, ele falou assim: não vamos nos esquecer, nós seremos julgados pelos desesperados. Sabe, a frase é maravilhosa, né? Você não vai ser julgado pelas missas que você foi ou deixou de ir, pelos cultos que você foi ou deixou de ir, pelos terços, pelos rosários que você rezou, seja lá a hora que foi, ou os que você deixou de rezar, pelas adorações que você não participou ou participou, pelas comunhões que você comungou ou não. Tudo isso não é o fim, é o meio. A oração é importante, mas ela não é o fim, ela é o meio. Ela é aquilo que é necessário para você. Bernardo, é importante estudar a Bíblia? Muito, muito. Aliás, eu e Mozinho estamos começando, né, a fazer um estudo sobre o Apocalipse, né? Jaqueline está falando aqui uma coisa: trabalho com a Vicentina, estou aqui com ela agora. Ô querida Jaqueline, que bom, muito obrigado por você cuidar da tia, tá? Muito obrigado, tá? Agradeço muito a você. Olha, a Helena entrou, boa noite, Helena, paz e bem. E esse texto nos dá uma dimensão que a maior parte das pessoas esquece. A fé em Jesus Cristo não é uma palavra. A fé em Jesus Cristo não é um sentimento. A fé em Jesus Cristo é algo extremamente profundo. Acreditar em Jesus, tê-lo como Senhor da sua vida, é afirmar que ele é ativo na história da humanidade. Mas também é afirmar que ele é a luz que te ilumina. A palavra dele, a Bíblia, é a palavra de Deus, é a luz do meu caminho. A fé em Jesus é algo que tem que te reformular. Se você acredita em Jesus, você não pode ser a mesma pessoa que você era antes de acreditar nele. Você não pode ser a mesma pessoa que uma pessoa que não acredita em Jesus. Você não pode ser a mesma pessoa que vive uma fé de opressão, uma fé onde a regra é o absoluto, onde o julgamento vem antes de qualquer coisa, onde as culpas valem mais do que a dignidade de uma pessoa, né? Ô primo querido Fabiano, boa noite, paz e bem, que bom te ver aqui, meu querido. Sabe, acreditar em Jesus é algo muito profundo, ao ponto que o próprio Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Mozinho está te mandando um beijo, Lena. E antes que algum desavisado considere que isso é uma novidade, eu aconselho vocês darem um pulo aqui na primeira leitura, né? No livro do Levítico. Levítico é a lei dos judeus, né? É aquela lei que foi apresentada para os judeus lá por Deus. Moisés trouxe essa lei, foi conversada sobre eles. E aqui eu estou no capítulo 19, versículos 1 e 2, de 11 a 18, né? E ele fala: não furteis, não digais mentira, não enganeis uns aos outros, não jureis falso, não exploreis o próximo,
Não pratique extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado. Não amaldiçoe o surdo. Por que ele está falando isso? Porque o surdo não pode ouvir a maldição que você faz. Olha a maldade. Não ponhas tropeço diante do cego. O cego não pode ver uma pedra, um obstáculo, e se você põe isso lá, olha a maldade que você está fazendo. Não cometerás injustiça no exercício da justiça. Não favorecerá o pobre, nem prestigies o poderoso. Sabe, haja conforme a justiça. Não seja um maldizente no teu povo. Não conspire e não calunie contra a vida do seu próximo. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Né? Não procures vingança, não guarde rancor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja, seja no Levítico, seja em Mateus, a mensagem é a mesma. E essa mensagem é muito profunda. As pessoas acham que seguir Jesus é viver numa redoma de vidro dentro do templo, rezando. Ah, está tendo isso, eu vou rezar para... Os homens estão matando as mulheres por serem mulheres, estão fazendo feminicídio, eu vou rezar para o feminicídio acabar. As pessoas estão pagando salários aviltantes, eu vou rezar para acabar com isso. Né? Outro dia eu ouvi um empresário falando assim: não, as pessoas não querem trabalhar por causa da Bolsa Família. Meu irmão, máximo que uma Bolsa Família dá é R$600. Você quer pagar menos que meio salário mínimo para o seu funcionário e quer que ele trabalhe? É isso. Vai criar vergonha na cara, não retém o dinheiro do assalariado para o dia seguinte. Né? Lena, obrigado, beijos para você também, minha irmã, boa noite. Ou seja, as coisas estão colocadas para a gente. Acudir o pobre. Enquanto nós temos pessoas pregando o ódio contra os estrangeiros, Jesus fala em acolhê-los. Enquanto tem pessoas expulsando refugiados, agredindo imigrantes, nós estamos chamando, dizendo que nós devemos acolher. Enquanto pessoas querem maltratar os presos, nós devemos cuidar deles. Obrigado, primo. Uma benção ouvir a palavra de paz. Obrigado, Fabiano. Gracinha e Lena, amo vocês, diz Mozinho. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara. Se você acredita nele, se você é um seguidor de Jesus, você precisa cobrar, realizar obras concretas da sua conversão. Bernardo, mas eu não posso fazer tudo isso. Ué, mas aonde diz que tem que fazer tudo isso? Aonde? Ô, Georgina, boa noite, paz e bem. Por exemplo, hoje eu estava voltando do almoço, uma senhora com aspecto já de alguma idade, preta, com o rosto sofrido, virou para mim, olhou e falou assim: meu senhor, me paga um lanche. Ela devia ter recebido muito não, porque ela devia ter pedido dinheiro e as pessoas não deram, porque ficam julgando as pessoas. E eu estava atrasado. Eu peguei uma nota de R$10 e falei: vai ali, compra um salgadinho. Ela virou para mim e falou assim: dá para um salgadinho e um guaravita, então compra os dois. Eu falei que ela era para comprar um salgado, como ela podia comprar também um guaravita, ela achou que estava errada, que tinha que me devolver. Veja,
quando eu chegar diante de Jesus, eu vou estar com peso. Ô Marli, boa noite, paz e bem. Eu já me vejo diante de Deus, com todas as minhas faltas, com todas as minhas fraquezas, com todos os meus limites, com todas as minhas falhas, morrendo de medo. Porque vamos combinar, não tem ninguém maravilhoso no mundo, não. Tá? Mesmo as pessoas que eu considero assim mais fabulosas, têm seus limites, suas fraquezas, seus defeitos, seus pecados. E eu tenho certeza que naquele dia Jesus vai falar assim: Bernardo, sabe como é que é, né? Você não foi 100%, mas você me deu de comer. Aquele salgadinho, aquele guaravita estavam gostosos. Estou entendendo, não. E ele vai me lembrar desses dias. Querida irmã Mônica, amo você também. Saudades, diz a Gracinha. Sabe, a gente tem que parar de pensar que a nossa fé é uma fé parada, fechada em nós mesmos. Nós temos que parar de olhar para o umbigo da gente. Parar de ficar achando que basta a gente não fazer o mal. Lá no primeiro capítulo de Isaías, Isaías fala: cessai de fazer o mal. Aí o pessoal olha: bom, para aí, tá aqui, vou parar aqui, não vou ler mais nada, já sei o que eu tenho que fazer. Mas não leem a frase seguinte: fazei o bem, praticai a justiça. Seguir Jesus não é uma atitude passiva. Seguir Jesus não é um compromisso de não fazer o mal. Seguir Jesus é muito mais do que apenas uma prática devocional isolada em si próprio e numérica. Eu rezo 5 terços, eu rezo 12 Ave Marias de manhã, 12 de noite, e muito mais que isso. Não, Bernardo, mas eu faço 2 adorações do Santíssimo por mês. Glória a Deus, meus parabéns. Mas é muito mais que isso. Não é só isso. Bernardo, rezar é só. Tudo é só. Se não houver o complemento, as obras concretas da sua conversão, que são ditas, João Batista cobra elas, Jesus fala que você tem que seguir a vontade do Pai, a lei do Levítico diz que você deve fazer essas coisas. Você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Isso é o essencial. Talvez você, por algum motivo, não consiga fazer um bom estudo da Bíblia. Mas se você entender que a Bíblia fala sobre amor, misericórdia, se a Bíblia fala sobre fé e esperança, que a Bíblia fala sobre algo e alguém, algo, a terra sem males, o reino dos céus, o reino de Deus, fala sobre alguém, Jesus Cristo. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus Cristo. Ele está presente em todos os livros da Bíblia. Se você procurar com cuidado, você vai ver isso. E digo mais, se você entende isso, você entende que você está num caminho difícil. Porque, na verdade, todos nós somos cegos, guiando cegos, se não admitirmos que a Sagrada Escritura é luz na nossa vida, é lâmpada para os nossos pés. Se nós não admitirmos que, uma vez que entendemos isso, precisamos ser luz do mundo. Nós temos que ser aquela cidade no alto do monte, para que todos nos vejam. Nós temos que ser pessoas que as pessoas olhem e falem assim: eu não sei como é que esse cara faz isso. Eu não sei como essa mulher faz isso.
Como é que ela consegue fazer isso tudo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca me esqueço de Dona Irma, minha amada sogra. A fonte de renda deles era a vendinha de castelo. Dona Irma tinha 10 filhos. Eu nunca soube de um pobre que chegasse na casa de Dona Irma, pedisse um prato de comida e saísse de mão vazia. Eles tinham sobrando? Não, não tinham. Mas eles estavam dispostos a dividir o pouco que tinham com os outros. Nós temos que entender que sim, nós temos muito pouco. A maior parte das pessoas, o grosso das pessoas que estão assistindo essa live e que irão assistir, tem muito pouco. Mesmo as pessoas que têm mais dinheiro estão socialmente mais próximas do mendigo do que do milionário. Tá? Mas nós estamos melhor que os outros, nós podemos cuidar dos outros. Por exemplo, agora sábado, eu não sei, vocês sabem, sábado é praticamente o único dia que eu tenho para descansar, porque eu trabalho de segunda a sexta, domingo eu tenho as atividades da igreja, então sábado é o único dia que eu tenho para descansar. Sábado agora eu vou para a cadeia. Vou lá junto com um grupo de pessoas maravilhosas, fantásticas. Nós vamos gastar boa parte do dia cuidando dos miseráveis. Né? O mozinho está falando alguma coisa aqui. E eles sentavam com a gente na mesa. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui o que o mozinho acabou de falar. Quando o pobre ia comer, ia lá pedir um prato de comida na casa de Dona Irma. Dona Irma punha ele sentado na mesa para comer com os filhos dela, com o esposo dela e com ela. Ela tratava o pobrezinho igual a um dos filhos amados dela. Eu tenho certeza que quando Dona Irma chegou lá em frente a Jesus, Jesus olhou para ela: minha querida amada Irma, eu não tenho como te agradecer o tanto que você fez por mim. E Dona Irma, com o jeitinho simples dela, não entendeu nada. Por quê? Porque a gente tem uma cabeça do mundo. A gente acha que a gente tem que fazer uma coisa gloriosa. Para ser santo tem que fazer um milagre. Tem que fazer algo fantástico. Não. Não tem. Aliás, às vezes chega a ser desconcertante essa realidade, né? Se a gente olhar bem, tem hora que a gente até fica meio sem entender as coisas, porque elas são assim muito doidas, né? Eu me lembro que numa das passagens, eu não me lembro qual, pessoal, vocês sabem que eu não guardo exatamente qual versículo. Até fui procurar aqui, mas não vai ser difícil achar agora. Deus fala assim: sede santo, pois eu, o Senhor, sou santo. E logo em seguida ele manda fazer as coisas de santidade. E as coisas de santidade são cuidar das pessoas. O mozinho está falando: te amo, minha mãe. Sabe, cuidar das pessoas é um caminho de santidade. Falar a verdade, se comprometer com a justiça, não abusar dos fracos, não oprimir os humildes, não maltratar os indefesos. Esse é o real caminho de santidade. É fazendo isso que você vai em direção à terra sem malhas, como diziam meus irmãos Guarani, que nós chamamos do reino dos céus.
Mas, Bernardo, é difícil para mim. Eu tenho dificuldade. Glória a Deus. Porque se você diz que tem dificuldade, é porque você está disposto a tentar, é porque você está disposta a tentar. Você quer trilhar esse caminho. E vamos combinar, pessoal, tem que parar com... Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Vamos combinar, pessoal, tem que parar com esse negócio que tudo é facinho. Não, eu estou com Deus, tudo é fácil. Não, não é. A conversão é difícil, é custosa. Ela dói, ela exige mudança. Não é tranquilo. A fé tem que te pôr em crise, porque senão ela é uma fé em crise. A fé que não te balança é uma fé que precisa ser balançada, porque tem algo de errado. Pô, Bernardo, mas aí eu estou desanimando. Não desanima, não. Vai ler a Bíblia, vai rezar, vai pedir iluminação, vai procurar a ceia do Senhor, vai procurar a Eucaristia, vai procurar um grupo de oração, talvez você precise de um grupo. Mas isso é o alimento para a jornada, não é a jornada. A jornada é Mateus 25, 31 a 46. E digo mais, às vezes eu defendo isso e algumas pessoas viram e falam assim: você está sendo comunista. Vamos parar de palhaçada, pessoal, vamos parar de brincadeira. Isso é instrumentalizar a fé. Isso é você trazer elementos externos não relacionados à Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura fala do que é externo, mas fala com um princípio de justiça e de paz, de amor e de misericórdia, de compromisso com aqueles que precisam. Trazer dimensões, vamos dizer, de sistemas econômicos, sistemas políticos, não tem nada a ver com a fé. Isso é muito mais o que as pessoas chamam de teologia do domínio, que é a teologia de Jesus. Prestem atenção, procurem na internet, teologia do domínio. Vão ler sobre isso. Se não entenderem, me falem, eu ajudo vocês. Tá? Mas vamos nos deixar iluminar por essa coisa, por essa passagem de hoje. Entendam o que eu falei na live. Se precisar, vejam de novo. Se tiverem dúvida, me perguntem. Tá? No fim, vale a pena. Porque a gente vai chegar, todos nós juntos e juntas, unidos, num único grupo, lá na Terra Sem Mares. Eu garanto que tudo vale a pena. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Opa, Gracinha fez um comentário. Não podemos fazer obras de misericórdia só espirituais. Não podemos. Não podemos. As obras de misericórdia espirituais são importantíssimas, você está certa, mas nós temos que ir adiante. Né? Fazer só uma parte não é suficiente. Fazer um monte de obras sem uma espiritualidade correta, sem entender que nós estamos servindo a Jesus, que nós estamos querendo produzir o reino dos céus na terra, que nós queremos trazer a luz do Senhor ao mundo, é insuficiente. Ficar só no espiritual, sem nenhum compromisso com o real, é insuficiente. Qualquer coisa que segure os dois, mesmo que você vá mais para um lado ou mais para o outro, é o caminho que a gente deve seguir. Muito boa intervenção, Gracinha. Bom, essa foi a reflexão de hoje, já são 8 horas e 5 minutos. Eu vou parar por aqui. Amanhã tem live. Bernardo, qual é o assunto? Não sei, não tenho a mínima ideia. Vou saber quando eu ver o Evangelho. Mas a gente vai se encontrar amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Vou deixar a minha bênção agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Beijos. Tchau, tchau.